começam com a gente. Vêm de antes, de muito antes. Passam de mão em mão, de passo em passo. Não se aprendem só olhando, se aprendem vivendo. É dentro de casa que tudo começa. E quando alguém vai, nem tudo vai junto. Fica o que foi ensinado, fica o que foi vivido, porque o que é verdadeiro não silencia. A minha ligação com o coco é desde a infância, né? Da convivência com o meu pai. Não só com o meu pai, mas de outros cantadores, né? Que eu cresci nesse meio muito ligado ao guerreiro, onde os Mateus, os palhaços dos guerreiros, normalmente são cantadores de coco, né? Normalmente são cantadores de coco ou repentistas de viola. E então eu tive a sorte de crescer com o mestre Verdilinho como meu pai e de conviver com grandes cantadores também de coco, né? Como, infelizmente, muitos deles saudosos, acho que a maioria é saudoso, né? Carlito, né? Lavandeira também, que era Mateus, depois se tornou-se mestre. E outros mestres, outros cantadores de coco, que fazia parte do guerreiro, que então o meu tio, mestre Zé Pequeno, também tinha um guerreiro chamado Guerreiro Barreira Pesada, e muitos cantadores brincavam nesse guerreiro, e eu convivia com esse povo todinho assim. Cresci nesse meio brincando. No início, o Grupo Os Verdelinhos foi criado por Josenildo e Geninho, certo? De quem partiu a ideia da criação do grupo? E hoje, você vendo crescer com a sua irmã, com a sua esposa, com a sua filha, com seus amigos, como você se sente em transformar isso em um verdadeiro legado familiar? A criação do grupo Os Verdelinhos, ela partiu de Mestre Verdilinho. Ele que criou esse grupo, não com esse nome. Mas aqui ao lado é a casa do meu pai, né, de minha mãe, de Dona Helena. A gente ensaiava no quintal. Meu pai, em 2004, ele criou um grupo e ele colocou o nome de Xetá, que vem da palavra enxertar, né, que ele dizia que estava chetando arte na gente, né? Eu, muito jovem, o Geninho pequenininho, né? Então ele criou esse grupo. E a formação desse grupo era a mesma formação que hoje está, né, com exceção da Bia, lógico, né? E tinha a Thelma César como integrante também do grupo Xetá. Então fizemos estreia, fizemos algumas apresentações. Infelizmente, em seguida, meu pai adoeceu e a gente não conseguiu manter, né? E diante da doença do meu pai, do tempo de tratamento dele, né, a gente ficou afastado e desmotivado. A verdade é essa, né? Eu me senti muito desmotivado pela grandeza que eu enxergava que o meu pai tinha e que, infelizmente, o poder público, quem podia dar um amparo a ele, não foi dado. E esse foi um dos motivos que me fez também dispersar um pouquinho da brincadeira, entendeu? Dessa revolta. Tanto é que hoje em dia a gente tem poucas coisas do meu pai, por conta dessa revolta que a gente teve, né? Aí retornamos, né, a convite do Bozo, meu irmão Juliano de Bozo, que também trabalhava muito com meu pai. Ele me convidou para julgar, fazer parte e julgar o concurso de coco de roda. Acho que em 2010 foi o ano de falecimento do meu pai, inclusive. Eu dizendo ele que não queria, mas estava muito para baixo. E aí o Bozo tem um peso muito grande na minha vida, na opinião dele, e eu fui, né? E daí foi uma retomada nossa, né? Minha, principalmente, mas foi uma coisa que me deu vontade de continuar, além de julgar nas oficinas, né? Nas vivências, né? E retornar com o grupo. E quando a gente retornou com o grupo, aí a gente não usou mais o nome Xetá, porque a gente achava necessário ter um nome também que prevalecesse, desse muita mais visibilidade ao nome dele. E não vinha a ideia, né? Foi quando a Lu Santos, que tinha escrito algumas coisas pra gente trabalhar junto, ela deu essa sugestão de ficar como Os Verdelinhos, né? Porque, no entanto, aí eu estava me apresentando com o Geninho como os filhos de Verdilinho, Nildo de Assis, Geninho, né? Aí a Lu foi e disse, por que você não está sendo chamado de Os Verdelinhos? Rapaz, que
toque danado, né? Aí é isso, né? Então o Verdelinho foi criado lá em 2004 ainda por mestre Verdelinho com o nome de Chetá. Primeiramente, boa tarde, Nilton. Agradeço você poder nos receber aqui, alegria grande. Eu que agradeço. O Pau de Arara, ele foi o pioneiro ao inserir a música Chia no Pé dentro do coco contemporâneo. Como foi prestigiar aquele momento de inovação? E como você se sente hoje vendo vários grupos seguindo esse caminho? Rapaz, eu via música do meu pai sendo cantada, né, nas arenas, né? E achava muito massa, me emocionava muito. Mas quando eu vi o João cantando pela primeira vez, né, que eu vi mesmo, aí eu não aguentei, não, a lágrima desceu. Já tinha muito carinho por você, né, porque não porque estou na sua frente. Passei mais admirar demais o João e olhar melhor assim pro João. Tanto é que eu lembro que teve uma apresentação nossa no Teatro Deodoro, ele estava na plateia e estava no meu repertório e eu tive que chamar ele para fazer essa participação, em forma até de agradecimento, João, por você ter inserido essa música no meio, entendeu? E hoje você vê que faz parte do repertório de quase todos os grupos, né? E você, né, o Coco Pau de Arara foi o pioneiro mesmo, mais uma vez sendo pioneiro, né? Fazendo jus ao nome, né? Pioneiro, nesse caso com o repertório, né? Abrindo as portas. Abrindo as portas. Nildo, você já tocou um pouco nesse assunto, mas aí a gente já tinha programado essa pergunta. Você foi convidado para ser jurado em um concurso de coco de roda, um estilo de dança no formato mais contemporâneo. O Grupo Pau de Arara ele foi o idealizador justamente do concurso de coco de roda em Alagoas, que trouxe uma proposta diferente daquela que você aprendeu com seu pai. Como foi essa experiência para você? Houve conflito entre a tradição e a inovação? Sobre o concurso, eu dancei coco na minha juventude, né, lá na Xande Bebedouro, no grupo Juventude em Ação, e já via falar no grupo Pau de Arara, já via falar no concurso que tinha lá no Cheiro da Terra. Nunca cheguei a participar, né, nas apresentações, até porque o grupo que eu participava se apresentava, mas nunca participou do concurso do Cheiro da Terra. Então, eu sabia que tinha assim um concurso, nunca tinha ido ver um concurso sequer. A primeira vez que eu vi o concurso foi em 2010, quando eu estava na comissão julgadora, né, a convite do Bozo, e foi um ano muito difícil, né? E em junho, meu pai tinha partido em março, entendeu? Estava muito, muito, muito recente. Então estava aquela mistura de emoção, da saudade, né? E de ver pela primeira vez. Então, quando eu vi o coco sendo dançado, e já estava até um pouco mais diferente daquela época do Cheiro da Terra, o que mais me chamou a atenção foi a ausência dos trupés. Me chamou muita atenção. Eu vi as coreografias, vi as evoluções, mas me incomodou, né? Mas foi um incômodo bom. Que aí eu, junto com o Bozo, a gente teve a ideia de fazer as oficinas voltadas para os meninos, para que conhecessem também um pouco dessa história dos trupés, que tem a finalidade do trupé, dos nomes, essas coisas e tal, e assim a gente fez. Fizemos uma peregrinação por alguns grupos, o Pau de Arara foi um deles que recebeu a nossa oficina lá na Pitanguinha, né? Fomos muito bem recebidos lá também, um café da manhã que todo mundo que fala desse encontro fala desse café da manhã. Né? Então foi isso, né? Mas foi um incômodo bom que trouxe pra gente essa vontade de não criticar, né? Mas sim de se juntar para fazer a coisa melhorar, digamos assim, acontecer, né? Colaborar. De uma forma mais para colaborar do que chegar como muita gente faz, né? Que olha e julga, toma suas próprias conclusões e não colabora, não ajuda em nada, né? E a gente teve outra visão nesse tempo. E graças a Deus até hoje tá o fruto aí, né? Quando eu vejo um menino falando, vou fazer um cavalo manco. Quem falava em nome de trupé aqui em Alagoas? Ninguém falava. Vou fazer um chipapá. Fruto desses primeiros encontros, né?
Nildo, e quando você está ministrando as oficinas e passando os conhecimentos que você aprendeu com o seu pai, o que mais te emociona e te motiva nesse momento de ensino? Olha, eu sou chorão, né? Na passar, me ver. Eu me emociono com muito fácil, com muita coisa assim, mas não é coisa pequena, né? É porque a gente começa a enxergar a grandeza das coisas, né? O que me emociona é quando eu vejo que o grupo, as pessoas que estão ali e acolhem aquelas informações e às vezes dizem assim, né? Rapaz, eu não sabia que o coco tinha tudo isso, né? Então o trabalho que a gente faz é para ouvir esse retorno, né? Que as pessoas abrem o ouvido, né, a atenção para entender e dar esse retorno para a gente, porque muita gente sabe, nem imagina que o coco é tão grande, né? Tem tanta coisa, né? E o que nos motiva é a mesma coisa, é ter esse retorno, entendeu? Nildo, a Casa de Taipa aparece como um símbolo forte dentro da cultura popular. Para você, qual é o significado dela dentro da sua história? Aí é pesado, assim, porque eu tenho uma casinha ali. Olha, tu vai pegar, por favor? Para falar dessa Casa de Taipa, é uma coisa bem pessoal mesmo, minha, e não tem como eu contar essa história sem eu mostrar uma casinha, né? Porque eu adoeci da coluna, eu tinha uma vida bem movimentada. Eu era maloqueiro de bola mesmo. Eu gostava de jogar bola. E de repente eu me vi impossibilitado por conta do problema que eu adquiri na coluna, né? Fiquei um bom tempo sem trabalhar, afastado, sem conseguir andar direito. Aí a cabeça pira, né, velho? A cabeça pira. Aí eu vi um artista, olhando esses vídeos de TikTok, eu vi um artista do Ceará, Dedé Aguiar, o nome dele. Ele fazia umas miniaturas de casa de taipa. Então eu disse, se eu vou botar para fazer uma casinha dessa, eu faço. Aí pedi pro meu menino, que eu tinha passado a gente sempre passava no formigueiro, que tinha lá uns cuscuzinhos lá de barro, bem amarelinho. Aí pedi pro meu menino ir lá buscar um bocado de barro, peguei uns bambuzinhos, fui cortando. Aí fiz essa casinha aí, né? E isso foi me entretendo, eu fazendo as casinhas, né? Foi me entretendo. Aí, de repente, quando eu vi essa casinha pronta, eu disse, rapaz, se fosse botar para fazer uma casa de taipa, eu fazia. Agora, onde é que eu vou fazer uma casa de taipa, né? Aí vim aqui, esse terreno aqui era abandonado, ninguém sabia, o dono estava bem distante. Aí vim aqui com o Daniel Ginga. Eu disse, Daniel, dá para gente fazer uma casa aqui. Ele foi me encorajando também. Aí foi quando, contemplado por uma premiação de um edital, eu consegui dar entrada nesse terreno e botei para frente, né? E fiz naquele formato de mutirão, aquelas coisas que eu pregava nas oficinas, do trupé, que era para espalhar, que era para apilar, que era para carregar o barro, que era para jogar barro na parede. Aí chamei os amigos, né? Convidei vocês também, do Coco Pau de Arara, para vir aqui pisar, né? O Arapuá, quando chegou, já estava tudo pronto. Né? Foi não, ali tá a marca dele. Essa marca daqueles dias dali, ali é dele ali. Esse ali é a marca dele, né? Aí, então, foi a partir dessa casinha aí que a gente fez, né? E eu tentei fazer o máximo, né? Parecido com ela, fazer o alpendre, que é o palco ali onde a gente se apresenta, e decorar dentro com aquelas coisas antigas, porque eu queria ter o retorno das pessoas quando entrasse na casa e dizer, rapaz, na casa da minha avó tinha essa estante, tinha esse pote, tinha um mosquiteiro, entendeu? Fazer essa... trazer, reviver as memórias das pessoas também, que aqui visita, né? Muito bonito, né? Muita gente ainda não conhece a origem do nome Verdelinho. Por que esse apelido foi dado ao seu pai e qual a relação com o passarinho? Eu sei que você já falou um pouco, mas aí a gente quer entender um pouco melhor. Verdelinho é um passarinho pequeno, né? É tipo um colibri, né? Um beija-flor. E antigamente os cantadores eram batizados por nome de passarinho, né? Quando era uma coisa que o pessoal me dizia sobre mestre, né? De coco. Antigamente o pessoal não chamava o cantador de coco, por melhor que ele fosse, de mestre, entendeu? Porque tinha essa tradição de batizar com o nome de passarinho.
E meu pai, quando ele começou a cantar muito pequeno, por ele ser bem magrinho, baixinho, né? Como ele dizia, xoxinho. Aí, logo, ele foi batizado com o nome de Passarinho, que era um nome que, na época, também não se usava. Era um nome de passarinho que não estava sendo usado por nenhum cantador. E pelo tamanho dele, ele foi batizado por Verdelinho. E quem encaminhou ele nesse caminho de cantador foi 2 cantadores, que era Curió e Canário. Que era uma tradição mesmo de ser chamados pelo nome de passarinhos. Nildo, seu pai, mestre Verdelinho, deixou um legado muito forte. Existe algum ensinamento dele que você carrega até hoje e que guia nas suas decisões dentro e fora do coco? Tem. Uma coisa que quem me conhece sabe que eu sou, né? Modéstia à parte falando, a generosidade. Entendeu? Eu acho que essa parte minha parte do exemplo do meu pai. Meu pai era muito generoso para a questão de repasse de ensino, entendeu? E eu tenho esse incômodo comigo também de não partir, espero a Deus que seja daqui a muitos anos, muito tempo, e não fazer que nem muitos mestres, né? Levar um monte de conhecimento para a cova. E meu pai tinha isso com ele e ele era muito generoso de fazer esse repasse. Então, qualquer pessoa que chegasse na minha casa para conversar com ele, meu pai não tinha esse negócio de má vontade e de não querer ensinar, entendeu? Então é uma coisa que eu trago para minha vida, é isso também, essa generosidade que meu pai tinha e essa coisa de não guardar para si, mas sim ter, como se, assim, resumindo, é como se a brincadeira fosse maior, a brincadeira realmente é maior do que qualquer um, entendeu? Então não cabe a gente ficar suprimindo tudo, né? Em algum momento você pensou que esse legado poderia se perder? E o que você fez para continuar mantendo essa tradição viva? Muitas vezes eu mesmo já pensei em desistir, não vou mentir. Muitas vezes, entendeu? E o que eu fiz para não desistir, sabe o que foi? Foi não me incomodar com nada nem com ninguém. Foi trazer a brincadeira para mim, porque a brincadeira para mim foi cura. E é cura, entendeu? Então, eu digo, vou fazer porque eu quero, vou fazer porque eu gosto, não vou estar preocupado com isso, com A, com B, com nada, não. Vou brincar, entendeu? Se dá tempo de eu me apresentar em tal canto, se dá tempo de eu viajar, eu vou. Se eu não der, eu continuo brincando aqui no meu terreiro do mesmo jeito, entendeu? Então eu faço essa brincadeira pra gente mesmo brincar. Eu faço como brincadeira mesmo, não faço como nada profissional, porque senão fica muito chato, né, Arapuã? Nildo, como você enxerga o coco hoje? Ele está mais forte, mais valorizado ou ainda enfrenta desafios para ser reconhecido? Olha, hoje eu percebo que existe muito preconceito ainda com a galera do coco, né? Principalmente pelo pessoal mais conservador. Eu percebo muito isso. Por outro lado, né, eu vejo também uma certa razão. Não sou completamente concordando, né? Mas aquela coisa que por causa de um todos pagam, às vezes, né? Que tem que se ter esse cuidado também, né? Com quem faz a brincadeira, né? Às vezes não ser o responsável por acabar a brincadeira, né? Aí eu vejo hoje em dia, na minha opinião, escuto muitas coisas desse lado conservador, de preconceito com o coco, mas de pessoas que poderiam, inclusive, colaborar de forma mais próxima e não colabora, só critica, né? E vejo também por parte de quem faz, às vezes, o perder da mão, né? Eu sou meio conservador na questão da tradição, até pela linha que eu trabalho, que eu apresento, mas não sou aquela pessoa carrancuda que sou contra a inovação. Eu tenho um cuidado para que não se torne, não deixe de ser, né? Se torne outra coisa. Então, o que a galera tem que ver é ter cuidado com o repertório, né? Ter cuidado com o repertório, ter cuidado com instrumentação, com ritmo, né? Com a dança, principalmente, porque coco é trupé, principalmente.
E a gente vê, hoje em dia, cada vez mais, a gente está vendo voltar aquela época lá de antes de 2010, né? Tá bonito, mas eu acho que desnecessário você pegar uma música que, por exemplo, que fez sucesso na MPB, nada contra a música, e tornar ela num coco, achar que está tornando ela num coco. Enquanto muitas vezes até no próprio grupo tem pessoas capacitadas que compõem, né? Eu já ouvi, inclusive, uma coisa que também tem sentido, para ter esse cuidado, né, de não tornar o concurso de coco alagoano, né, em um concurso alagoano de coco pernambucano. Nada contra a Pernambuco, lógico, entendeu? Mas falando assim, porque muitas vezes a referência vem de fora, né? A pessoa não é obrigado a cantar sempre as mesmas músicas de Mestra Ailda, Mestra Zéza, Verdelinho, tal, mas tem tanta gente nova que compõe, né? Às vezes no próprio grupo tem gente que é capaz de compor músicas bonitas, mas o pessoal vai inventar alguma coisa que não é, ou então vai buscar referência lá fora, né? Nildo, a gente sabe que você perdeu sua mãe recentemente, né? Mas se seus pais estivessem aqui hoje vendo tudo isso, os grupos, a família unida, o nome sendo lembrado, o que você acha que ele diria? O que é que você acha que eles diriam hoje nesse momento? Acho que meu pai deve estar feliz demais por ver tudo isso acontecendo, né? Quando a gente faz qualquer coisa que vem logo na nossa mente, é ele, né? E minha mãe bem recente, que parece que ela nem saiu ainda daqui, né? Essa casinha de taipa mesmo aqui, como a gente dizia, era a casinha de boneca dela, ela só via aqui. A casa dela aqui do lado, ela só via aqui. E hoje em dia é uma falta da gota. No nosso pessoal, eu tenho uma coisa comigo, de quando eu faço uma composição de coco ou de uma peça de guerreiro, todas as composições que eu fazia, eu mandava para minha mãe. Aí eu gravava no celular, aí mandava para ele, mostra aí para a mãe. Aí a mãe ouvia e cantava, né? Aí o que eu queria fazer e queria ouvir na voz da mãe. E para mim só ficava bom quando ela cantava de volta, que muitas vezes ela devolvia, mudando algumas palavras naturalmente. Ela não dizia, mas se mudasse essa palavra, parece que não. Ela dizia, mãe, canta aí a tal peça. Aí a última que eu fiz foi uma de baiana. Eu fiz baiana, descendo a ladeira da Xanda Jaqueira, se escuta a zoada, quem ouve do lado de fora, diz logo agora, o baiana animada. Aí a mãe vai e devolve, né? Baiana, descendo a ladeira da Xanda Jaqueira, se ouve a zoada. Ela tinha esse negócio de pegar o repertório e deixar a música muito mais bonita. Então toda a composição que eu fazia, eu mandava para ela cantar, para ela me devolver na voz dela, né? Do jeito que ela, no ritmo lindo demais, que minha mãe cantava muito bonito. Com a bênção, né? Muito bonito demais. Então, bicho, de lá pra cá, né? Tem pouco tempo, 2 meses e pouco, eu não sei, né? Mas a inspiração, eu acho que adivinha, né? Com fé em Deus, né? Mas vai ser difícil demais quando a gente não ter mais ela para dar essa bênção, né? É muito gratificante, né? Fazer parte dessa tarde, emocionante também, do legado que não silencia. E eu queria fazer a última pergunta, que seria: qual é o sonho que ainda você quer realizar dentro do coco e da cultura popular? Rapaz, tu acredita que eu nunca pensei nisso? Qual o sonho que eu quero realizar dentro do coco? Porque eu acho que eu já vivo em tudo, né? Que é de brincar, entendeu? Eu tenho um espaçozinho aqui bem simples, que eu digo que se enfeitar demais fica feio, né? Eu brinco, né? Eu faço as minhas rodas de coco, meus guerreiros aqui.
Agora está surgindo mais um grupo de baiana, que era uma brincadeira também que minha mãe gostava muito. Ela não foi dançadora de baiana, não foi mestra de baiana, mas ela gostava muito, ela fazia as músicas, ela fazia as brincadeiras, né? E é isso. E o meu maior sonho mesmo, que era uma coisa que a gente que é pai imagina, é estar brincando com os filhos, né? E meus filhos, eu sempre tive um repasse, até na minha vivência que eu faço com crianças que eu trabalho, de fazer com que as pessoas se sintam convidadas a brincar. Não forçar as pessoas a vir brincar, você tem que vir. Até o próprio aluno mesmo, quando eu faço uma brincadeira, eu jamais digo, pegue na mão dele, faça a roda, vem agora, não sei o que, se você não brincar, saia. Eu brinco e deixo que a brincadeira encante quem está ali e venha brincar. E assim eu sou com meus filhos. Nunca obriguei a fazer parte de guerreiro, de coco, nem de nada. E hoje eu vejo o Guerreiro Grande Poder, os meus filhos dançando no Guerreiro Grande Poder, diz, pai, eu quero fazer parte do Guerreiro. Porque, no entanto, eles nunca tinham vivido, nunca tinham visto a brincadeira, mas quando eles viram, eles se encantaram. Aí hoje em dia eu tenho meu filho dançando de vassalo, de guerreiro, e no Guerreiro tem vários personagens. E o personagem, se você me perguntar o personagem que eu mais gosto, é a Lira. Depois do palhaço, né? É a Lira. A Lira, né? E que tem uma encenação muito linda. E hoje a Lira do Guerreiro é a Tainá, a minha filha. Se encantou pela personagem e hoje é a Lira. Então eu acho que a realização do meu sonho é isso. Eu tá com a minha companheira, que é meus pés e minha irmã, meu tudo na minha vida, que é a Iris Verdilinho. Tá com a minha irmã, com a Mary, com o Geninho, que é meu irmão filho. Tem a Bia Verdilinho, que é a pontinha de rama, né? E a gente tá brincando tudo junto. A minha cunhada, a esposa do Geninho também, quem diria que a Mai ia se encantar pela brincadeira. E hoje em dia pedindo para brincar, tá no Guerreiro, tá na Baiana. Então, é o sonho que eu vou querer mais dentro do coco, né? É isso. Mestre, gostaríamos de agradecer por você ter aceitado esse convite. É uma honra poder ouvir, valorizar e compartilhar uma história tão rica e significativa para a nossa cultura. E aproveitando esse momento, o Arapá sempre ficava me perguntando, JR, qual é o tema desse ano? Acredito que uns 2 meses atrás eu estive lá na Praça Centenário e eu pude lhe fazer um convite e pedir a bênção justamente do mestre para saber se a gente poderia avançar com os nossos objetivos. Então aproveitando esse momento que anunciamos com alegria o lançamento do tema do Coco de Roda Pau de Arara desse ano, Os Verdelinhos, o legado que não silencia. É uma honra que nasce na inspiração de vocês e torna um grande momento para ser o mote da nossa apresentação. Muito obrigado. Olha, eu fiquei muito feliz desde aquele pré-convite ali, daquela conversa com você, porque admiro demais e parabenizo a linha que vocês seguem, que o Pau de Arara segue, entendeu? Então, vindo essa homenagem, principalmente desse grupo, é muito bem-vinda, né? Muito bem recebida, só haja coração no dia lá, né? Não sei como é que vai ser, o chorão aqui vai... Mas vamos estar lá também presente, viu? Vamos embora. Muito obrigado pela homenagem, viu? Em nome da minha família, viu? Humilde lembrancinha, uma é a sua, outra do Geninho. Eita! Tem a foto? Vamos fazer um... Receba aqui então essa humilde lembrança aqui, uma sua e outra do Geninho. Vamos fazer então a música que o pioneiro lançou, né? O Chia no Pé, pra gente encerrar aqui a nossa participação, nossa entrevista aqui com o mestre Nildo Verdilinho. Eita, meu Deus do céu. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar a Bia para entregar a lembrancinha do pai dela, né? É uma honra. Olha ela ali. Vem cá, Bia. A Bia Verdilinho, que é a ponta de rama da família Verdilinho. Ponta de rama é que o pai dizia, né? Com engeninho, né? Agora ela é a ponta de rama. Receba com muito carinho essa humilde lembrancinha que é do seu pai e estende para toda a família. Isso.
Vamos fazer, chia no pé, João? Vamos embora. Bora, tem que ser chia no pé mesmo, né? Chia no pé, bora, João! Vamos embora. Antigamente, quando se fazia casa, espalhava barro na sala para a pila com o pé. Cabra suado, já bebo de sangue quente, pisava bem diferente, fazendo chia no pé. Oh, chia no pé, chia no pé, chia no pé. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Fiz o batido para dar acabamento, pra alisar igual cimento, tem que arrastar o pé. Pisa na frente, depois arrasta pra trás. Eu vou mostrar como é que faz a dança no chia no pé. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Simbora, Nildo. Antigamente, quando se fazia casa, espalhava o barro na sala para a pila com o pé. Cabra suado, já bebo de sangue quente, pisava bem diferente, fazendo chia no pé. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Piso batido, mas pra dar acabamento, alisar igual cimento, tem que arrastar o pé. Pisar na frente, depois arrastar pra trás. Eu vou mostrar como é que faz a dança do chia no pé. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Vou levantar, vou fazer o chipapá, viu? Simbora. Segura de bandeira. Vai, Joãozinho, pega. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Chia no pé, chia no pé, chia no pé. Eita, gota serena. Eu que agradeço demais. O microfone está aberto, se você acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Só agradecer, né? Tarde maravilhosa, né? Muito obrigado, né? Obrigado pelo carinho do Pau de Arara, o carinho, o respeito de todos vocês. Daniel, obrigado, meu filho. Tem em casa ainda guardado aquele pandeirinho que decora a minha sala até hoje, viu? Que foi uma homenagem que o Pau de Arara me fez e foi muito recebida com muito carinho. E agora mais uma, né? Não só a mim agora, mas sim a toda a minha família, né? Então, em nome da minha família, muito obrigado. Quando se fazia casa, espalhava o barro na sala para a pila com o pé. Vamos silenciar. Vamos silenciar. Vamos silenciar. E assim, eu via. Quem foi que te ensinou a cantar desse jeito? Foi meu pai que me ensinou. Foi meu pai que me ensinou. Quebrar o coco, Foi meu pai que me ensinou. Foi meu pai que me ensinou. Quebra o coco, menina. passarinho cantou, não sabia verdinho, esse coco bonitinho que aprendi com meu avô. Passarinho cantou. Sabia verdinho esse coco bonitinho que aprendeu com seu avô. Aê!